Fala, turma! Eu sou o professor Rondinelli Coelho e quero te dar as boas-vindas ao Fórum SPED. Esse Fórum SPED que está sendo realizado do dia 9 a 13 de novembro de 2020, onde o grande ponto especial é falar dos desafios na era da inteligência artificial. Pessoal, hoje eu estou aqui como mestre de cerimônias. Estou recebendo os meus amigos, o professor Jefferson Dantas e o professor Adriano Henrique, onde eles vão abordar o seguinte tema: os impactos da pandemia nas relações de trabalho. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar aqui um pouquinho o currículo de vocês e logo em seguida eu vou abrir a palavra para que vocês possam falar exatamente quais são os impactos que toda essa pandemia, que as medidas trazidas pelo governo, da maneira que elas vão estar impactando tanto na área previdenciária como na área trabalhista, tá certo? Então, pessoal, hoje aqui nós temos o professor Adriano Henrique. O professor Adriano Henrique é um advogado, ele é defensor público federal, professor de pós-graduação do Instituto IPOG e também professor de graduação. Particularmente é um amigo no qual a gente ministra juntos lá no curso de pós-graduação do IPOG de Gestão Trabalhista e Legislação Previdenciária. Sei que esse cara manja demais de direito previdenciário, de toda a legislação que trata do INSS, e ele vai estar tratando especificamente dos impactos na área previdenciária. E temos também o professor Jefferson Dantas, que também é professor do IPOG, do mesmo curso de Gestão Trabalhista e Legislação Previdenciária, onde ele é gestor de RH, o cara tem mais de 20 anos de experiência, ele que manda em tudo da área trabalhista lá da Marinha do Brasil, não é verdade? Então, o Jefferson é carioca, o professor Adriano Henrique é lá de Goiânia. Eu sei que vocês estão em boas mãos. O Jefferson ele vai estar abordando aí os impactos na relação de trabalho, voltado aí para todas as medidas que o governo trouxe, suspensão, redução, como tudo isso vai impactar na relação de trabalho, vai falar de 13º, né? Vai falar de férias, enfim. Meus amigos, sejam bem-vindos. Para vocês que estão assistindo, eu quero convidá-los a assistir todas as demais aulas, porque o nosso fórum ele está sensacional. Esse fórum que ele aí é realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e mais especificamente pela comissão do SPED. Essa comissão do SPED que eu tenho a honra de participar, onde o nosso coordenador, professor Danilo Alves, ele está batalhando muito para que esse evento ele seja um grande sucesso. Então, meus amigos, agora é com vocês, certo? Professor Adriano Henrique, professor Jefferson Dantas, fique à vontade, façam um show de vocês, dê conteúdo para essa galera, tá bom? A galera está sedenta por conhecimento, então eu sei que eles estão em boas mãos. Um grande abraço, fiquem com Deus e aproveitem todo o conteúdo. E quero convidar todo mundo aí a compartilhar, bate uma foto, marca lá no Instagram, marca o professor Rondinelli, marca o professor Adriano Henrique, marca a comissão do SPED, marca o professor Jefferson Dantas, porque a ideia é que esse evento ele possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e agora é com vocês. Muito conteúdo, galera. Beleza, beleza. Obrigado, Rondinelli. Obrigado a recepção aí calorosa. Vou tomar a liberdade de começar aqui o nosso bate-papo, que espero que agregue muito, traga conteúdo, porque o pessoal está um pouco ansioso pelas novidades e aquilo que se torna novidade amanhã já está ultrapassado. Essa pandemia está deixando a gente louco, não é? Em todas as searas. Trabalhista e previdenciária nem se fala. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado, Rondinelli. Professor Jefferson aqui, eu não podia ter companhia melhor para a gente fazer esse bate-bola e espero que a gente consiga levar o pessoal uma quantidade e uma qualidade de conteúdo boa, porque eu acho que é isso que a gente está precisando nessa pandemia. Tem muita informação solta, tem muita informação colocada na internet, mas eu acredito que sistematizar e colocar com uma base bacana vai fazer você ter um diferencial na sua atuação, um diferencial aí nos seus estudos, né? Então, antes de qualquer coisa, além do agradecimento evidente por compor esse evento de tal nível, né, de tal gabarito, eu já fico honrado, é também trazer uma exposição de depoimento pessoal, né? Eu, assim como todos, também estou aqui nesse sentimento de que a pandemia está afetando as nossas relações, nossa dinâmica, e a primeira delas é estar aqui com vocês via um dispositivo eletrônico, né? Imagine eu ter a honra de estar aí presencialmente conhecendo vocês, terei essa honra em breve, se Deus quiser, mas por enquanto a gente está usando a tecnologia. Então,
a minha conversa começa por aí. Assim como eu aqui, estou numa base tecnológica, um celular, um computador, um tablet, você daí da mesma maneira, isso já reflete talvez a primeira grande mudança que eu vi nesse tempo de pandemia e espero pós-pandemia nas relações previdenciárias. Eu, como sou titular do primeiro ofício previdenciário aqui de Goiânia, na Defensoria, trabalho com previdenciário 24 horas, né? Há mais de 3 anos, eu estava no ofício civil, trabalhava na área civil, na Defensoria, hoje eu atuo só na área previdenciária. Então, benefício e contribuição é o meu dia a dia. Então, eu mesmo senti muito impacto isso na minha atuação profissional. Trabalho com processo previdenciário todos os dias. Então, na Justiça, que é a Justiça Federal, que julga os processos previdenciários em regra, nos interiores é estadual, tem se movimentado para modificar a maneira como o benefício, a maneira como a contribuição é gerida. Então, assim como eu estou sentindo, vocês estão, e o segurado e o contribuinte também estão. Tá? Então, antes de tudo, impacto 1 da Previdência está forçando, né, para aqueles que têm menos condição financeira de uma maneira difícil, mas para aqueles que podem se organizar de uma maneira benéfica, a tecnologia. Tá? Então, o primeiro grande impacto, a área previdenciária se reinventou. Ela já vinha num processo de modernização. Na pandemia, nós tivemos uma equação dura, né? Excesso de pedidos de benefício, não só os emergenciais, que é um capítulo que eu falo daqui a pouco, mas também os benefícios assistenciais, os benefícios por doença, afastamento, pensão por morte, enfim. Os benefícios aumentaram e a arrecadação diminuiu. Você está vendo aí, se você for contador, administrador ou advogado, você está percebendo, ó, Adriano, foi diferido o pagamento, houve suspensão, e o multiajuda, a gente fala disso, mas o que eu sei é que momentaneamente também, caiu a arrecadação e o número de pedidos aumentou. Então, a legislação que eu chamo vocês para pensar sobre reforma da Previdência, finalzinho do ano passado, emenda constitucional 103, veio com uma certa alegria, foi recebida pela população com algumas restrições de direitos, mas com um afã de trazer esperança. Opa, com a reforma agora, vamos equilibrar as contas, o Brasil vai para frente, vem reforma tributária aí, foi lindo, mas a pandemia veio e colocou uma certa pá de cal ali, arrefeceu os ânimos, porque as inúmeros aspectos da reforma, a gente vai mencionar aqui, mas de modo geral, ela buscou diminuir um pouco os direitos, dificultar a concessão, mudou a metodologia de cálculo, diversos benefícios, pensão por morte nem se fala, metodologia de concessão de aposentadoria. Vamos fazer um parêntese? Não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, tá, gente? Você que ainda fala isso, a aposentadoria agora se chama aposentadoria, tá? Você não fala mais isso. Então você sabe que você se aposenta. Não tem outra saída não se aposentar. Agora, o cálculo, isso nós vamos ver como é que funciona. Como que vai ser o índice, vai considerar 100% das contribuições, se é só 80%, a partir de que data, se vai alcançar antes de 94 ou 94, enfim. Mas o que eu sei é esse volume de pedidos e a baixa arrecadação jogou um pouco fora aquela esperança de economia com a reforma da Previdência. Então, se eu tivesse que falar de reforma da Previdência, se eu tivesse que falar de impacto na área previdenciária, eu colocaria isso na minha cabeça. Tivemos um período absolutamente atípico que transformou aquele momento de esperança num momento de muita dúvida. Para quem está falando isso, Adriano? Que nós vamos passar agora no ano que vem momentos de novas reformas. Tá? Já começam as discussões nos bastidores para apertar um pouco mais as regras previdenciárias. Sim, a alíquota para servidor foi para 14, podendo chegar a 22. Você pega uma alíquota para o regime geral, ela teoricamente ficou melhor, 7,5% para quem ganha menos, mas chegando até 14, vai dar uma média de 11,68 mais ou menos, de média ponderada, se a gente considerar piso e teto. Mas isso vai apertar no que vem, se não for no que vem no próximo. Tá? Ano de eleição é meio difícil, mas provavelmente ano que vem. Então, o que a gente já pode esperar? Um contexto de dificuldade, né? Aumento das contribuições, aumento de alíquotas, e, paralelamente, temos que diminuir sonegação. Tá? É um recado clássico que o governo vai dar. Se ele não puder diminuir os benefícios, ele aumenta os critérios de arrecadação e vai tornar mais difícil qualquer tentativa de sonegação. Já não é algo tão factível, né, quando a gente pensa, mas grandes empresas ainda conseguem manobras, especialmente a contribuição patronal, com liminares, algumas conseguem, em relação à contribuição, discutir efeitos, né, de decisões anteriores em ações civis públicas. Então, é um tema que tem margem para discussão, mas eu acho que o governo vai ser muito duro, muito incisivo, porque o contexto é esse. Então, de cara, né, depois eu vou passar agora para o professor Jefferson dar a primeira visão dele sobre o impacto na área trabalhista, mas de cara eu queria que vocês pensassem sobre isso. Tivemos uma reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103,
de 2019, para quem gosta de anotar. Ela teve um impacto muito significativo, trouxe mudanças muito interessantes para equilibrar as contas públicas, mas ela já está se mostrando insuficiente por conta da pandemia. Primeiro impacto, arrefeceu aquele ânimo e vai colocar um novo olhar sobre a arrecadação tributária, e especialmente sobre esquemas de metodologia de cálculo. Tá bom? Então, essa é a minha primeira visão. Deixa eu passar para o meu amigo Jeff, que eu falo demais, vocês já notaram, e ele vai começar a situar a área trabalhista aqui para a gente chegar numa composição. Né, meu nobre Jefferson? Opa, estou aqui para contribuir. Quero agradecer, né, ao convite do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, né, na presença do professor Danilo, professor Rondinelli. Aqui, essa dobradinha contigo, Adriana, a gente pretende ser bastante esclarecedora, né? Você na área previdenciária, eu vou bater uma bola contigo aqui na área trabalhista. E eu fico imaginando como as coisas aconteceram sucessivamente, né? Logo após a reforma que você acabou de comentar, que foi publicada lá quase no final do ano 2019, aconteceu um episódio específico, né, dessa situação que a gente vive hoje da pandemia, né? E eu fico pensando o seguinte, poxa, imagine se essa pandemia acontecesse antes da reforma trabalhista, antes da reestruturação do regime previdenciário. A gente teria inúmeras dificuldades. A gente, hoje, né, que estamos vivendo o período de pandemia, a gente vive dificuldades. Mas, assim, se fosse antes da reforma, nossa, a gente teria muito mais, assim, dificultar muito mais a nossa vida. E eu entendo, o Adriano, que tudo começou, né, lá na publicação do Decreto Legislativo 6, quando o país considera o estado de calamidade pública, né? E aí que chama a atenção para a gente. Aí nós estamos cada vez mais sendo exigidos a tomar práticas de gestão para poder segurar empregos, para poder segurar a sobrevivência financeira da empresa, principalmente profissional da contabilidade, né? Com questão do fluxo de caixa, enfim, inúmeros fatores. Mas, assim, relacionado à nossa atividade, a parte previdenciária, a parte trabalhista, isso mexeu muito, e como fomos exigidos e como estamos sendo exigidos até agora, né? A gente está aqui, né, em meados de novembro, basicamente, a gente não tem uma legislação definida quanto ao pagamento do 13º salário para quem teve redução ou suspensão de contrato. A gente tem o entendimento da lei que sempre foi praticada desde 1965, 62, mas hoje a gente não tem nenhum embasamento legal sobre uma instrução, sobre uma portaria, enfim, são inúmeras dificuldades. É isso que a gente vai ter que discutir aqui hoje, né, tendo uma conversa saudável aí com os assuntos que a gente separou para abordar. Beleza? Maravilha. Não, maravilha, então. Gente, é isso. Acho que a gente vai tentar contribuir, trazer fundamentos para tomada de decisões, né, para estudos. Espero que a gente consiga. Então, já começando uma primeira temática, apoiada, né, nas nossas introduções aqui, de cara o que eu queria falar com vocês. Neste processo que acelerou toda uma mudança de postura em relação à maneira como a Previdência era pensada, né, tanto na arrecadação como nos benefícios, e eu quero fazer um parênteses rápido, gente. Eu sei que para alguns é difícil, mas eu vou traçar um pouquinho de conhecimento jurídico aqui. Quando eu falo de contribuição previdenciária, galera, eu falo de um tributo, tá? Isso é muito importante deixar claro. Alguns sabem disso, outros sabem, mas sabem por cima, mas talvez não saibam da consequência que isso tem. A contribuição previdenciária, tudo que a gente paga lá todo mês, você vê lá no contra-cheque, você vê lá nos demonstrativos, aquilo que você vê nas guias de pagamento se você contribui individual, lá na AGU. O que isso acontece? As contribuições previdenciárias são uma modalidade de tributo. Tributo é o gênero que envolve algumas espécies. Quais são as espécies dos tributos? Impostos, taxas e contribuições. Tá bom? Ainda tem um empréstimo compulsório lá, mas enfim. O que vale geralmente a gente trabalha com impostos. Imagina quando você paga lá IPVA, IPTU, imposto de renda. Tem as taxas, imagina você paga lá uma taxa para a Anvisa, uma taxa para quando você vai emitir seu passaporte, etc. e tal. E tem umas contribuições. As contribuições é um universo. Por ele ser um universo muito grande, às vezes dá confusão. Então, eu queria primeiro que você situasse as mudanças que vem acontecendo no Covid, pós-Covid, pandemia, também tem muito a ver com uma característica que não pode ser modificada. A contribuição previdenciária, ela é compulsória. Portanto, ela é obrigatória. Porque está na lei? Não.
ela é obrigatória porque está na lei, mas principalmente porque ela é um tributo, e todo tributo ele é de recolhimento compulsório, e não recolher configura crime. Tem até um artigo do Código Penal, artigo 168A, que diz que é crime a retenção tributária, ok? Então, o contexto é, quando a gente estiver falando aqui de mudanças das contribuições, se você ficar ligado a isso, eu queria que você pensasse a consequência, nós já estamos falando de uma pequena parte da reforma tributária. Esse é o link que você precisa fazer conexão. Se eu melhoro a arrecadação da contribuição previdenciária, se eu otimizo a maneira que eu arrecado, aumento o volume, diminuo a sonegação, indiretamente eu já estou contribuindo com a reforma tributária. Por quê? Porque contribuição previdenciária é uma modalidade, é uma espécie de tributo. Tá? Isso é importantíssimo situar, porque essa discussão sobre contribuição, alíquota, maneira de arrecadação volta na reforma tributária. Nós vamos acompanhar também, tá bom? A par disso, nós temos também esse processo de dinâmica na evolução das arrecadações e também na concessão de benefícios, que é o aumento da quantidade de itens de serviços na área do meu INSS digital. Tá? Então, isso muda muito a dinâmica, né? Não só o recolhimento, quando a gente já tinha todo o recolhimento já virtualizado por mecanismos digitais, agora a concessão de benefícios e aquilo que gera base de dados para o indivíduo que trabalha ou para o indivíduo que está afastado, hoje basicamente está tudo concentrado no programa chamado Meu INSS. Então, o indivíduo que precisa acessar o seu CNIS, que precisa saber como é que está o seu vínculo empregatício, está fechado, está aberto, se o seu empregador sonegou, se o seu empregador recolheu ou não recolheu a contribuição previdenciária, se recolheu na base de cálculo correta. Isso hoje é muito simples, não tem que ligar no 35, não tem que ir na agência. Hoje acessa o computador, digita Meu INSS, coloca lá login, senha, faz um cadastrozinho e já consegue. Então, eu acho que isso foi um passo muito importante, uma ferramenta que já existia, vinha sendo melhorada e com a pandemia incorporou já 95% de todos os serviços previdenciários na plataforma Meu INSS. Se alguém aqui não lida com ela ou ainda não tem intimidade, eu convido você a fazer o teste consigo mesmo. Faça o cadastro pessoal, coloca seus dados, sua vida, dá uma olhadinha lá. Eu falo que é um exercício curioso. Às vezes você confia que aquele empregador está recolhendo bem, você aposta que aquele cara lá do passado fez tudo certinho, você pode tomar uma surpresa aí ao abrir o seu próprio CNIS, ver as suas informações sociais. O convite que eu faço entre ali é um exercício que vai te deixar mais confiante, tomara que dê tudo certo, e vai ajudar as pessoas que você também tem aí. Então, de cara, para mim, a gente precisa delimitar esses papéis. Contribuição previdenciária, a maneira de recolher é tributo, e sendo tributo, a sua infração é cometimento de crime, e, paralelamente, a gente tem mecanismos de arrecadação e mecanismos também de concessão de benefícios, auxílio-doença, vou falar daqui a pouco, como é que são as perícias, como é que ficou o limbo previdenciário trabalhista nessa história, quando o funcionário se afasta, a empresa não aceita ele de volta, a INSS nega, vamos falar de limbo daqui a pouco, mas o importante é tudo isso no campo virtual. Eu acho isso foi uma transformação, porque alguns resistiram, você concorda, Jefferson? Mas eu acho que agora está todo mundo aceitando, né? Com certeza. E pegando esse gancho, né, do campo virtual, né, a gente logo no início da pandemia, após o decreto número 6, né, a gente teve logo a MP 927, e ela vigorou por um bom tempo, 120 dias, a gente pôde praticar ali algumas metodologias de trabalho da MP, e ela veio mexendo, principalmente na CLT, no artigo 75A, B, C e D, que tratava justamente da modalidade do teletrabalho, certo? A gente teve a possibilidade de afastar os profissionais, né, do ambiente de trabalho, assim, com o objetivo de evitar a locomoção, né, o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, para que eles pudessem exercitar suas atividades, né, de casa através de atividade tecnológica, através de recursos tecnológicos. Enfim, a MP 927 ela acabou perdendo a sua validade, né, e o que muita gente assim, ainda não se atentou é que a gente deve voltar a praticar o que está no artigo 75 da CLT, que é exatamente o que? A celebração dos acordos, né? Porque antes você poderia, com a MP, afastar o profissional do ambiente de trabalho, ele fica de qualquer lugar trabalhando, né, através de recurso tecnológico, mas, assim, você teria 48 horas para comunicar ele que ele ia trabalhar dessa forma, você não teria ali tanta burocracia para mudar essa prática de trabalho, né, essa modalidade de
exercer a profissão da pessoa. Só que agora, como a MP entrou, né, a caducou, na verdade, a gente tem, antes de tudo, que formalizar esses afastamentos. Né, esses afastamentos, entre aspas, do ambiente de trabalho. O profissional ele continua como empregado, continua praticando, né, a sua função, o que ele foi estabelecido em seu contrato de trabalho, isso é importante, mas, assim, ele tem que se enquadrar justamente no tal artigo 75A, B, C e D. E muita coisa, né, está descrito nesses artigos, fica um convite para o profissional que assiste esse nosso treinamento, essa nossa live aqui pelo CRC do Ceará, que é o seguinte, olha, a gente tem ali requisitos que a empresa precisa atender e o trabalhador também. Como, por exemplo, a empresa precisa arcar com custos, né? Como, assim, questão de utilização da parte tecnológica, a energia que o trabalhador está usando, os dados que ele está trafegando na internet. A empresa precisa chegar junto, dar um aporte financeiro para apoiar esse trabalhador nesse tipo de prática do seu trabalho, né? Como também existe a responsabilidade também do empregado, que é o quê? Evitar ações que envolvem a parte de acidente de trabalho. Imagina o trabalhador está em sua casa, exercendo sua atividade, começa a balançar a cadeira, querer se pendurar, e aí pode ser considerado um acidente de trabalho. Então, ele é obrigado até a assinar um termo com relação a isso. Enfim, fica um convite para as empresas olharem também o seu PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e identificar, né, naquele documento, né, nesse livro, o que de fato obriga o funcionário, quais as funções que ele afastou, que ele deixou o trabalhador exercitar suas atividades de modo remoto, que vai ter a obrigação de, entre aspas, se proteger, né? Dar ao profissional, na verdade, a possibilidade de ele se enquadrar justamente em ações e medidas para que não ocorra um acidente de trabalho. E aí, Adriano, pegando um gancho, né, na sua área previdenciária, você sabe muito bem que se a empresa tiver lá situações de acidente de trabalho, né, morte no trabalho, até mesmo a questão da rotatividade, o FAP dela para o outro ano vai aumentar. Então, assim, a empresa tem que ficar atenta nisso, né? E aí, poxa, se a gente não tomar medidas de gestão, né, nessa área trabalhista e previdenciária, a gente corre um sério risco de lá na frente pagar uma tributação muito maior, como você bem mesmo salientou, né, meu amigo? Maravilha, não, é isso, gente. Quem percebeu que a dinâmica mudou, né? Olha o tanto de desafios que as empresas e empregados têm, né? Alguns viram com vantagens, né? Não, você está em casa, eu estou em home office, né? Então o tempo de trajeto diminuiu, então talvez o meu empregador consiga readequar a minha jornada de trabalho, nós vamos ter que repensar o conceito de hora extra, como é que é esse negócio de hora extra? Tudo isso vai mudar tanto, não vai, Jefferson? O que vai ser a hora extra, né? A gente já vive esse desafio. Eu falo por mim, gente, eu sou defensor público federal, atuo já 14 anos na defensoria e não trabalho como eu estou trabalhando hoje, sei lá, desde que eu entrei, eu estou trabalhando horrores e trabalho de qualquer hora, qualquer dia. E é assim, essa dinâmica vai mudar demais. E a gente tem que estar pronto para as profissões que permitem, né, o home office, eu acho que o Jefferson vai abordar com mais clareza daqui a pouco, as profissões que permitem esse trabalho à distância vão exigir dos empregados e empregadores muita sinergia, muito diálogo, para que isso aconteça de uma maneira correta e justa para as partes. E na área trabalhista, você começou a falar, eu já fiquei sonhando aqui, o acidente de trabalho, o afastamento por doenças, teoricamente, aí tem uma zona cinzenta, que tem vínculo com o teletrabalho, com esse trabalho à distância, que é síndrome de Burnout, depressão, esgotamento, e isso aumentou, eu vejo no meu dia a dia, abruptamente agora na pandemia, abruptamente. Isso. É uma coisa brutal. Daí fazer as conexões. Opa, isso decorre da relação trabalhista? Se decorre da relação trabalhista, o que a gente tem? Ou tem aquele mundo que se abre, cadê o CAT? Vai aumentar. Ah, meu Deus, já começa a chorar. Se não, se a empresa já consegue verificar qual foi o posicionamento do empregado, começa talvez um outro dilema, o tempo de afastamento. Por quê? Uma coisa, gente, é aquele afastamento clássico, mais associado a doenças físicas, onde provavelmente fica mais fácil visualizar a recuperação. O empregado quebrou a perna, o empregado teve um acidente, caiu de moto. O empregado, por exemplo, teve uma pneumonia. Tem as doenças em geral que você pega o relatório médico, leva para a empresa, estou afastado, 10º dia, empresa 10º dia, e assim, para que a gente vai falar daqui. E a partir de você vai pensar, beleza, tá tudo certo, eu já tenho agora como orientar o meu empregado que vai fazer, procurar o INSS. Mas
Contudo, entretanto, todavia, o aumento dessas doenças que são chamadas ocupacionais ou de excesso de trabalho, burnout, estresse, depressão, tem colocado um volume de atestados na mão das empresas e do INSS com prazo muito dilatado, 60 dias, 90 dias, 120 dias. E o que está acontecendo? Quando verificas que a perícia está sendo marcada e é marcada agora na pandemia, legal. Perícia indireta? Está acontecendo. O que é perícia indireta? Manda o documento, o perito do INSS faz a análise documental, ou seja, não analisa diretamente o indivíduo, ele não pericia o cara que está doente, ele não pericia o indivíduo, ele pericia a documentação que ele envia. É permitido, muitas vezes, fazer uma prova de vida, uma prova de existência pelo celular, câmera do celular hoje do INSS reconhece a face e faz prova de vida e faz a prova da autoria de quem está pleiteando. Só que nós temos ali, a partir desse primeiro momento de deslocamento do indivíduo, por exemplo, doente ou afastado, um grande interrogação é como que eu vou dar vazão a essas perícias quando depender da presença física de um médico. E aí abre um mundo da perícia online, né? Iniciou ontem, inclusive, uma coisa importante para quem estiver assistindo, recente não, é fresquinho, tá na boca do gol agora, a tal da perícia online. Em caráter experimental, vai ser 300 empresas cadastradas, um projeto piloto a 31 de dezembro, que vai permitir o quê? Presta atenção, você que lida com empresa, você que mexe com o setor de RH e tem um médico vinculado, ou é terceirizado, a empresa que te auxilia, presta muita atenção. As empresas que estiverem se cadastrando vão participar de um projeto piloto que permitirá o empregado, vou falar do limbo daqui a pouco, por que isso é importante? O empregado que está afastado, não só das atividades, como o Jeff falou, mas ele está doente mesmo, está afastado das suas funções, ele não consegue trabalhar, nem em home office. Ele vai fazer o quê? Ele, por intermédio desse projeto piloto, que nós vamos começar a entendê-lo, vai entrar com seu pedido a partir do 16º dia no INSS, vai ser marcado uma perícia, e do celular vai estar o perito de um lado, e esse funcionário vai para onde? Para a sede da empresa. Ou para a sede da empresa terceirizada, que é a contratada para fazer os exames admissionais e readmissionais. Para quê? Para que um médico de confiança da empresa, dela ou por ela contratada, possa estar junto desse indivíduo trabalhador e do outro lado da telinha está o perito. Aí o perito vai fazer o quê? Como é que funciona essa perícia online? Ele vai fazer as perguntas e vai analisar toda a anamnese e depois todos os movimentos que ele achar necessários, se for uma doença, né, que envolva movimento, que envolva uma questão ortopédica, por intermédio do colega médico. Então, o colega médico que vai estar lá, que é pela empresa, ele está somente como um indivíduo que é o ator que vai tornar a perícia possível. Ele não opina, ele não interfere. Quem faz a perícia é quem está do lado da telinha do celular, que é o perito INSS. E essa modalidade está sendo testada e é algo novíssimo, que se der certo, vai mudar as relações com a empresa, gente. Vai mudar demais. Por quê? Porque a ideia de um indivíduo, 15º dia se afasta, 16º dia é problema do INSS, vai mudar muito, tá bom? E eu quero falar sobre limbo e como que essas saídas vêm também em relação à contribuição, continua pagando, não volta. Deixa eu devolver a palavra para o meu chefe, porque, mais uma vez, eu falo demais, vocês voltaram. O assunto é bom, gente. Esse assunto o assunto é bom. O assunto é ótimo. E, assim, encaixando, né, com a parte trabalhista, a parte de gestão do RH, do departamento pessoal, vai ter que existir uma mudança de processos, né, Adriano? Porque, na verdade, quando agora o trabalhador está afastado por uma doença que envolve, aí, por exemplo, não somente a parte mecânica dele, mas o intelecto, que seja... a empresa vai ter que se antecipar, colaborar com o profissional, né? Tentar agendar com a sua empresa prestadora de serviço na área de saúde e segurança do trabalho, né? Alinhar com ela justamente essa questão da perícia, né? Para que isso aconteça dentro do prazo que a legislação estabelece. Então, no 16º dia, de fato, o trabalhador tem acesso às informações, aos benefícios previdenciários no qual ele vem contribuindo durante bastante tempo. Então, assim, isso é uma mudança de postura, faz parte do nosso desafio, né? Às vezes, eu comento muito isso nas nossas aulas, porque o profissional da área da folha de pagamento, né, quem está envolvido com as relações de trabalho, ele não pode ser aquele profissional só operacional, né? A gente tem que parar um tempo, parar um momento e falar, opa, eu vou pensar aqui, eu tenho que mudar um processo, porque a legislação mudou.
certo? Então, assim, diante desse cenário todo, por exemplo, que a gente está abordando aqui, principalmente a execução do trabalho fora das dependências da empresa, eu fico pensando, será que as empresas, até mesmo de saúde e segurança do trabalho, já estão se preparando para essa principal mudança, né? Porque o RH das empresas vai ter que olhar para isso e falar, opa, vou ter que me antecipar, vou ter que ter uma integração bacana, uma sinergia com essa empresa, ele tem que me atender dentro de determinado prazo. Então, assim, é uma questão de a gente olhar o processo como um todo, né? Então, fica aí o convite para a gente começar a rascunhar alguma coisa e falar, olha, isso quando chegar, como você mesmo antecipou, Adriano, é um projeto embrionário. Eu vi ontem uma matéria específica com relação a essa mudança. Eu acho que é importantíssimo, principalmente para atender, né, os beneficiários que hoje estão desamparados, né, que caíram aí no limbo, se vai explicar daqui a pouco lá na frente. Mas, assim, é uma mudança que vai trazer benefício também para a empresa, porque tem muita empresa que fica sem saber o que fazer, tem muito empregador também assim, que acaba se sensibilizando com o trabalhador e fala, meu amigo, eu vou te apoiar, né, mesmo que seja aí fora da legislação trabalhista previdenciária, eu vou te dar um apoio, vou te sustentar, entre aspas, nesse período, mas assim, a gente tem que ter essa visão, né? A gente tem que parar, pensar, olhar, interpretar a legislação e mudar os nossos processos, que é um desafio que muita gente ainda tem dificuldade de encarar daqui para frente. E é a parte de gestão, né? Não só a trabalhista, como na parte previdenciária, que vai fazer a diferença. Concordo. Beleza? Concordo plenamente. Não, maravilha. Então, só para pegar o gancho, acho que o pessoal já está ouvindo, eu já vou me adiantar já um pouquinho do que eu ia falar e vou explicar um pouquinho a ideia do limbo, que a gente fala, o limbo, e é uma expressão que alguns deduzem, sabem, mas na prática não sabem o que fazer com ele. Basicamente é o seguinte, essa live eu acho que tem tudo a ver com essa temática, porque nós estamos em pandemia, pós-pandemia em breve, lidando com um cenário que vai acontecer, já está acontecendo demais, que é o quê? O fenômeno limbo acontece quando o funcionário se afasta da empresa por algum motivo, um acidente de trabalho, uma doença incapacitante, uma doença ocupacional, o que seja. Ele se afasta por motivos médicos da empresa, por período superior a 15 dias, por razões óbvias, não precisa ensinar a missa do vigário, Lei 8.212, até 15 dias empregador, 16º dia para frente INSS. Tranquilo. O que acontece, e vocês sabem disso na prática, é o nome e o resultado que eu queria ajudar vocês a entender. O empregado vai até o INSS e fala, tô doente, tô com uma LER, tô com uma hernia de disco atacada, tô com um problema psiquiátrico, tenho, sei lá, uma doença pulmonar grave, doença cardíaca, não tô bem, sofri um acidente, aconteceu alguma coisa comigo, não posso trabalhar, além desses 15 dias, não vou ficar mais tanto tempo, sei lá, afastamento que o médico me deixou 90 dias aqui no atestado, o doutor deu 90 dias para eu ficar me recuperando, sei lá, de uma cirurgia na perna. Beleza. O que acontece muitas vezes? O empregador faz o seu papel, a empresa tá ok, gente. 15º dia, pagou, segue o fluxo. O empregado vai dar entrada no INSS, hoje em dia é online. A fila na pandemia diminuiu, sim. Não é crítica a ninguém, pelo amor de Deus, gente, tá? Os colégios do INSS estão fazendo o possível. Mas coincidiu essa pandemia para mostrar que talvez havia muita perda de tempo nas agências, na burocracia que envolvia a análise, e a gente sabia disso, a gente sente isso na prática, jogou isso para o online. Por coincidência, o ritmo melhorou, a fila despencou, então a análise está sendo mais rápida hoje em dia. Mas chega lá, admitamos que o doutor que atendeu ele no hospital deu 90 dias, o seu empregador fez sua parte, mas o INSS vai lá, faz o exame, faz a perícia, o perito olha. Não, acho que o senhor está bonzão de trabalhar. O senhor trabalha com o quê? Não, eu trabalho numa indústria. O que o senhor faz lá? Não, eu sou empacotador. Não, você está meio mancando, mas mancando vai. INSS é assim, se eu tiver de cadeira de roda meio quebradão, meio mancando vai. Eu sei que você sente um pouquinho de dor, toma um remédio. Remédio para dor, rapaz, vambora, a vida é assim. A vida... E aí o que acontece? Bate um carimbo dizendo apto. O senhor está apto a trabalhar. Oh, rapaz, mas aí esse homem fica doente, porque ele pensa assim, rapaz, o INSS me negou. O pessoal da empresa lá disse que eles pagavam até 15 dias. O que eu faço agora? O que eu vou fazer? Fazer bico? Né? Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu vou para a praia vender alguma coisa? Né? Cadê o biscoito Globo? Não tem jeito, esse cara está incapaz. Ainda que ele tenha boa vontade, ele está incapaz. Moral da história, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pensar que estratégia ele vai montar para si, e aí a empresa entra. Vai procurar a empresa para voltar ao trabalho? A empresa vai ter que se proteger.
peraí, você está em condições de trabalho? Você não me juntou aqui um atestado de 90 dias? Se eu fizer um exame readmissional aqui, você vai ter condições de mostrar aptidão para o cargo que você exercia? A gente vai pensar numa readaptação? Como é que vai ser? Caminho natural, e agora que veio a história do limbo, esse indivíduo não recebe da empresa, não recebe do INSS. Esse é o limbo. O limbo não pegou dinheiro de ninguém. Ele está em condições de, teoricamente, receber do INSS, mas foi negado. Eu vou procurar um advogado, vou procurar um doutor lá e vou entrar na justiça contra esse INSS. Tudo bem, ele vai fazer isso, mas até lá, você que está na empresa, não tem nada com isso. Tá tudo, a sua vida tem que seguir. A folha de funcionário está lá, está sendo paga, esse cara está afastado, da segunda hora ele está afastado, o pau está quebrando, deixa ele para lá. Só que acontece, vamos supor que ele procura advogado ou não procura advogado, isso vai ver que não é o maior dos problemas, mas vai acontecer o quê? Se esse cara volta até a empresa para te comunicar, muda tudo. Isso que as pessoas não estão percebendo, na pandemia ficou claro, por quê? O julgamento que vinha mudando ao longo de 2018, 2019, se acentuou nos poucos julgados que falaram disso agora em 2020, pós-pandemia, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo do X-Trabalho. Ele vinha observando que quando o empregado procura a empresa, gente, isso é uma coisa que vem mudando agora, recente, por isso que não se assustem, não é para sair desesperado fazendo nada, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, calma, vamos conversar, como o Jefferson falou, cria protocolos na empresa, cria um compliance para você ter a dinâmica exata, o que você precisa fazer em cada situação, faz um planinho de trabalho, tudo é resolvível, fica tranquilo. Mas o empregado volta para a empresa dizendo, olha, eu estou voltando porque nesse INSS eu sou apto e eu posso trabalhar. Eu ainda estou sentindo muita dor, estou mancando, mas eu tenho que voltar. Você faz um exame readmissional e o médico da confiança da empresa, o contratador mesmo da empresa, diz, não, ele continua ruim, esse cara não aguenta trabalhar, não. Ao fazer isso, tem esse impasse chamado limbo. O que a jurisprudência tem mudado? O que os entendimentos têm percebido sobre isso? Quando esse empregado volta e ele manifesta o desejo de voltar, o empregado, o apoio do empregador, que é o médico do trabalho, vai analisar. Aí, normalmente, a empresa confia tanto no médico dela ou terceirizado por ela, que ele entende que aquela postura é a verdade. Tá? Isso está mudando. Por quê? Porque os tribunais, o TST, têm entendido que se eu confrontar o laudo do perito do INSS e o laudo do médico da empresa, que é um médico particular, ou mesmo o médico do hospital, aquele médico que atendeu o cara lá no acidente, qual que prevalece? O laudo do INSS. Por quê? É um funcionário público que praticou um ato administrativo e elaborou aquele laudo. Então, ele é prevalente sobre esse. Isso cria um problemão, porque a Justiça do Trabalho está fazendo o que agora? Condenando as empresas que não mostraram uma tentativa de readequar esse funcionário, por exemplo, não são colocadas no campo da lei. A lei não coloca obrigação para a empresa fazer nada, mas a jurisprudência está colocando, está dizendo para os empregadores, você tem que criar mecanismo de apoiar. Pagar salários já não vai ser mais uma benéfica, isso é uma obrigação. Está aqui solucionado. Ou, eventualmente, readequar a função desse funcionário. Tá? Isso é muito importante. Porque se a empresa não fizer, olha, aqui você não precisa entrar porque você está incapaz, esse cara vai fazer o quê? Se ele procurar a Justiça Federal para entrar com uma ação previdenciária, ele vai ganhar. Ele vai ganhar do INSS eventualmente, porque o INSS realmente é mau, e você, a empresa, vai ficar rindo. Vai, beleza. Lavei minhas mãos, fiz tudo certinho. Só que o que os advogados estão fazendo, gente? Ao invés de levar o cliente dele para entrar com uma ação lá na Justiça Federal trabalhista, previdenciária contra o INSS, ele está indo para a Justiça do Trabalho. Ele entendeu que aqui ele ganha mais. Então, em vez de dizer assim, o INSS está errado, quem indeferiu, o advogado vai dizer para o empregado, deixa eu te falar, meu querido, não vamos sofrer com o INSS, não. Vamos exigir que o empregador pague os seus salários. É muito mais negócio para a gente. A gente ainda ganha umas verbinhas lá, uns reflexos, muito mais negócio. Percebe? Aí você da empresa vai pensar, lascou minha vida. Mas então posso sentar e chorar agora? Não. É aí que vem aquilo que o Jefferson falou. As empresas vão precisar criar metodologias. Então é básico. Funcionário que se afasta depois de 15 dias. Atestado que está averbado na empresa, colacionado nos seus arquivos. É de 15? É de 30? É de 60? Você tem que criar uma metodologia de trabalho. Deu 15, deu 30, você envia uma carta registrada, um e-mail com confirmação de leitura para esse empregado, para que ele preste informações sobre o seu estado ou eventual retorno. Vocês percebem?
é o que eu chamo de ônus da prova. Inverte as obrigações. A empresa antes ficava tranquila. Principalmente agora no pós-pandemia, com o home office, ela vai ter que ser mais proativa. Ela vai ter que criar mecanismos de trabalho para verificar a situação do empregado. Ah, mas eu não tenho que cuidar dele, não sou babá de ninguém, que é muita gente fala. Tudo bem, você pode adotar essa postura, só que às vezes a conta chega. Tá? Então isso vai mudar e vai mudar tanto com relação ao trabalho em home office, que eu acho que talvez é o grande negócio, porque a empresa vai pensar, peraí, ele meteu um atestado, sumiu, não está trabalhando, mas está em casa. A ideia do estar em casa agora vai mudar, né, gente? O que é estar em casa? É bom ou ruim? Não sei. Tem gente que vai achar ótimo. Tem gente que vai ser um pavor estar em casa, né, Jefferson? Não, tá certo, faz todo sentido o que você está falando. E assim, o Adriano, para enriquecer ainda mais esse seu comentário, essa sua instrução, é o seguinte, o desafio dos empregadores, né? Poxa, muitas empresas hoje não têm prestador de serviço na área de saúde e segurança do trabalho. E aí elas precisam identificar que existe essa necessidade. E eu sempre falo isso, da mesma forma que ela terceiriza a área trabalhista dela para um escritório, uma empresa contábil, ela tem que terceirizar a área de saúde e segurança do trabalho dela para uma empresa de saúde e segurança do trabalho, né? E como você bem salientou, né, existe a preponderância do laudo do perito. Ele fala, o trabalhador está apto, ele tem que voltar para a atividade. E aí entra a jogada, né? A empresa tem que ter um cuidado, principalmente, como você citou, em ajustar a função do trabalhador, né? Readaptar aquela atividade no qual ele já exercia antes. Mas não pode praticar o desvio de função, beleza? Então, se ele fazer uma atividade, você vai ter que mexer nessa atividade, que seja uma atividade administrativa. Como que você pode mexer isso? Um exemplo, até mesmo colocando o trabalhador na modalidade de teletrabalho ou home office. Já não tem o esforço da locomoção, né? Um exemplo. Mas, assim, você não pode tirar do trabalhador o direito dele de exercer a profissão dele, porque senão você vai entrar num outro assunto que a empresa fica vulnerável também. Então, você tem que adaptar aquela atividade para que o trabalhador, assim, ele sinta menos a questão da parte da doença, da recuperação dele, no qual o perito já disse que ele está apto, né? E eu entendo, Adriano, você deve ter uma percepção muito, muito parecida, que as empresas de saúde e segurança do trabalho já estão tendo acesso, né, a essa nova prática, né, de perícia, né, essa decisão, e tipo assim, olha, não, se ele está dizendo lá, eu vou vir e vou acompanhar também, né? Então, assim, a gente passa a tentar a correr menos risco, e a gente precisa ficar atento para isso. E eu quero pegar também esse assunto, Adriano, já como a gente está tratando em adaptar a função, né, ainda sobre essa situação da pandemia, de trabalhar de modo remoto, né, distante do ambiente de trabalho, queria fazer um convite, né, para as pessoas fazerem a leitura da nota técnica número 17 do Ministério Público do Trabalho, que traz recomendações sobre a prática do home office, né? Uhum. Então, ali, ela é totalmente técnica e fala justamente da parte da duração do contrato, ele tem que ser formalizado, tem que ter um período, né? Sobre a responsabilidade de infraestrutura que já está até mesmo da CLT, a questão do reembolso relacionada, né, à parte da utilização ali de despesa do trabalhador, e ela fala também da parte da fiscalização da jornada, e o importante que não consta na CLT, ela cita a privacidade da família do profissional. Então, como a gente está até tendo um exemplo aqui, nós estamos fazendo essa live hoje, não passa ninguém aqui nas nossas costas, né? A gente procurou se organizar para que as pessoas tenham acesso à nossa imagem. Eu tenho o meu fundo, minha parede, você tem sua parede, sua planta. Então, assim, a empresa tem que ficar atenta a isso também. Por isso que eu faço o convite, né? E aí, isso é da parte trabalhista, a gente precisa interpretar essa nota técnica, que é do Ministério Público do Trabalho, e fazer a adoção de medidas para que o trabalhador não fique exposto, né, no momento que ele está realizando as suas atividades, né? Principalmente nesse período que a gente vive hoje, que é de pandemia. Beleza? Não, fantástico. Gente, presta atenção no que o Jefferson falou, ele está falando de algo que parece muito técnico, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu sei porque eu fui, quando eu era estudante de Direito, estagiário do Ministério Público do Trabalho, né, que é o órgão responsável, inclusive, para esses atos normativos que orientam e fiscalizam a parte trabalhista. E eu me lembro de achar, quando eu entrei lá, essa mesma percepção que a maioria deve ter tido quando você falou. Negócio de MPT, vou ter que ajustar detalhe ergonômico, vou ter que ajustar detalhe técnico, ai meu Deus, que preguiça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu vejo, isso há muitos anos atrás, o quanto eles estavam certos desde sempre. Parece que eles já previam isso aqui.
Porque, galera, deixa eu te falar, no home office, num trabalho em casa, além de todas as variáveis que vão dificultar, né, a concentração, filho, família, tudo, a gente tem uma variável de postura, uma variável de possibilidade de ficar muitas horas na frente de uma tela e não ter descanso, o que no ambiente de trabalho seria inevitavelmente mais flexível, mais rotativo. E aí você se vê aqui hoje colocando pequenos detalhes, regrinhas, mas na verdade é o que vai ser determinante para o seu empregado continuar trabalhando para você. Ele não pediu um atestado daqui a 6 meses e para a sua empresa continuar a ter bons rendimentos. Então não é um detalhezinho. Né? Quando a gente fala assim, uma nota técnica, gente, isso é fantástico. Isso é talvez nas empresas quiserem ser um pouquinho melhores que a média, se ela começa a observar algum cronograma que ainda é orientativo, não é? São as maneiras que ele orienta, recomenda, né? Ele recomenda. Mas isso. Você pode, teoricamente, fingir, como é que a gente fala aqui em Goiânia, fingir demência, fingir que não é com você e ir tocando a vida. Mas não é só a multa ou a não multa, a autuação ou não. É você perceber que nessa inteligência você tem que aproveitar a transformação que o home office gera para já colocar novas metodologias de trabalho, né? Eu acho que essa é a ideia, não é, Jefferson? Sim, perfeito. A gente tem que ter, na verdade, assim, a gente tem que estar em alerta, né, o Adriano, principalmente dessas mudanças que estão acontecendo de maneira repentina, né? E a gente tem mudança na lei, a gente tem CLT, a gente tem súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem as normas, as portarias que orientam, né? Dizem como deve ser a prática daquela determinada legislação. Então, assim, se a gente não encaixar isso para o nosso cenário, a gente sofre dificuldades lá na frente. E aí, voltando ainda para essa parte de pandemia, né? Se a gente, o que eu falo, se a gente não se readaptar, não se reinventar, a gente acaba sofrendo lá na frente. Eu lembro que muitas pessoas, neste exato momento, que assim, já retornaram, né, da parte de suspensão de contrato, tiveram seu salário reduzido, no auge ali do lockdown, que as maiorias das cidades implantaram, tem banco de horas ainda para compensar, né? E aí fica cada vez mais complexo para a gente, né, que faz essa parte da gestão trabalhista, o texto, né, a redação da MP 927, que cita que o home office ele pode ter a compensação até os 18 meses após o período, né, o período de cessar o estado de calamidade pública, e o home office, o banco de horas que a gente tinha a obrigatoriedade de fazer a gestão e entregar para o trabalhador a compensação num prazo que varia de 6 meses a um ano, dependendo da convenção coletiva. Ou seja, hoje o profissional da área trabalhista, ele tem que ficar atento, porque, tipo assim, quando chegar no dia 31 de dezembro, zerou tudo. Eu vou voltar, né, para a modalidade antiga, na verdade a gente já está praticando, porque o MP 927 caducou, mas eu já posso abater esse banco de horas que foi acumulado lá da época do MP 927. Né? Então, assim, esse banco de horas ele tem que ter uma prioridade também, né? Os dois, a gente zerar essa compensação. Porque muitas empresas adotaram e foi realmente um excelente recurso que a legislação deu como opção na parte da gestão trabalhista nesse período de pandemia. Lembrando que se a empresa não conceder dentro do prazo da legislação, né, principalmente o banco de horas citado na CLT, o banco de horas citado na convenção coletiva, o prazo que ele tem, a empresa é obrigada a pagar isso através de hora extra. Aí vai mexendo na parte previdenciária novamente. A remuneração do trabalhador vai lá para cima e ele acaba contribuindo mais para o INSS. Né? Exatamente. Aí é aquele ciclo, né? É o ciclo. Não adianta, não tem saída. E você falando aqui, eu fiquei pensando, gente, o quanto que essas mudanças estão transformadoras, né, e colocando a gente para refletir. E eu vejo uma característica importante também nessas mudanças, essas contribuições que a gente vai ter que lidar o ano que vem, não é? Porque tudo indica que 31/12, teoricamente, encerra esse período de calamidade, ainda que a vírus, né, a pandemia permaneça, mas ao menos em termos legislativos, a gente terá esse marco, né, e virar o ano com novas perspectivas. Eu entendo fortemente que as relações vão mudar definitivamente, não é? Eu estava observando um fenômeno que está começando a acontecer em algumas empresas, mas é que eu vejo aqui em Goiás, lançar luz, e eu acho que isso tem muito reflexo demais na minha área previdenciária, que é o trabalho intermitente. Reforma trabalhista, regulamentou o intermitente, tá? Ficou uma coisa ali. Mas o que eu estou percebendo? Que aquilo que não era pensado, pensava-se no garçom, pensava-se naquele trabalho avulso. E aí, o pessoal está percebendo o quê? Os trabalhos de empreitada. Eu quero ter o design de marketing,
eu quero ter aquele cara que faz a minha folha de pagamento. E esse cara vai estar onde? Contratado por dia. Eu vou convocar ele uma vez no mês, uma vez a cada 10 dias. E essa lógica de trabalho intermitente, eu acho que vai aparecer de novo, porque as pessoas não precisam mais se deslocar. E o trabalho mais freelance, aquele trabalho que eu mantenho o vínculo com a empresa, existe na carteira assinada bonitinho, mas eu só recebo pelo prazo que eu sou acionado. Isso vai talvez trazer uma nova opção para as empresas. Na minha área previdenciária, o reflexo é muito duro. Por quê? Trabalhos de baixa remuneração. Esse tipo de modalidade gera um desconforto, porque se o empregado foi chamado poucas vezes a trabalhar e recebeu por hora, que é assim que é a modalidade, vai fazer com que, se ele não atingir o mínimo do piso do INSS, que é 1.045, ele tem que tirar do bolso dele para inteirar a diferença. E ninguém faz, ninguém lembra, e aí esse indivíduo pode ter trabalhado um mês e não gerar contribuição previdenciária, não gera o mínimo para contribuição. Isso amanhã vai comprometer uma aposentadoria que já não está fácil de conseguir. Para quem não entendeu o que a reforma previdenciária fez com a aposentadoria, você que trabalha hoje aí, você é carteira assinada, se você é autônomo, o que ela fez? Ela dificultou não só a quantidade de tempo, mas a metodologia de cálculo. Então, antes, a pessoa aposentava com 15 anos de contribuição, se homem ou mulher, e atingindo esses 15 anos de contribuição, que dava 180 meses de contribuição, ele poderia aposentar por idade. Geralmente era um valor baixinho, um salário mínimo, salário mínimo pouco. E para atingir um valor mais alto, mais perto do teto INSS, hoje é 6.100 e pouquinho, ele tinha que contribuir com valores mais altos, seja porque a empresa recolhia em cima do salário dele, seja com um tributo individual, 20% do valor que ele poderia contribuir. Só que isso está modificando, porque além de ter aumentado para 20 anos para o homem e 15 para a mulher, nós sabemos que as relações mudaram, né, Jefferson? Eu acho que você tem uma visão até mais clara do que eu. As pessoas não estão ficando tanto tempo mais nos seus trabalhos. Aquela história de ficar 20 anos numa empresa está mudando, mudou muito. E as empresas também já estão querendo relações mais dinâmicas. Então, o trabalhista não é que tem reflexo, não. Ele é umbilicalmente conectado ao previdenciário. E eu acho que deve estar vendo essas mudanças trabalhistas também todo dia, né? Sim, com certeza. E aproveitando esse tema do intermitente, né, Adriano, faço um convite para os profissionais que atuam com folha de pagamento e RH. Eu acho que, assim, no momento que você faz a opção por contratar esse trabalhador na modalidade, né, do intermitente, fica uma missão para o gestor da área trabalhista, o profissional da folha de pagamento, em orientar o trabalhador no momento em que ele não for convocado. Fala, meu amigo, olha só, no momento que não existir convocação, você tem que ter o compromisso de arcar com a sua contribuição previdenciária, certo? Porque a empresa, ela está fazendo uma ação educativa, né? E ela está preservando também um benefício que depois, lá na frente, se acontecer, o trabalhador vai poder explorar, né? Ele entrou no auxílio-doença, ele teve, sei lá, um acidente de trabalho, a pessoa ficou, assim, numa condição que precisa de um benefício previdenciário, ela vai ter o acesso, né? Não basta, eu vejo isso muito, infelizmente, as empresas contratam um trabalhador intermitente, e quando não existe a convocação, ela não se importa, ela deixa o trabalhador solto. E a gente, infelizmente, a gente vive num país que não dá uma educação boa, poucos profissionais no mercado têm conhecimento da legislação trabalhista e previdenciária, que esse é o assunto previdenciário, o recolhimento. Mas, assim, fica um convite, tá? É a nossa missão, convidar o trabalhador, comunicar a ele, meu amigo, assim, você não teve, então você tem que fazer um recolhimento individual para você manter lá o seu benefício previdenciário ativo, né? Isso é importante, né, Leandro? Porque senão a gente acaba fugindo completamente da gestão. Então, assim, essa é uma ação que mobiliza bastante, né, a parte da área trabalhista. E uma coisa também que me sensibilizou bastante, Adriano, nesse período que a gente está vivendo de março para cá, foi que agora, em agosto, a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, ela reconheceu, né, as dificuldades das empresas e ela não considera fraudulenta a empresa fazer a recontratação do trabalhador se esse profissional ele foi demitido no período de pandemia, né? Então, se o funcionário foi desligado agora, por exemplo, nós estamos em novembro, ainda estamos no momento de pandemia, e ele teve lá todas as suas verbas rescisórias, ficou desligado, saiu, não tem mais vínculo com a empresa. E a empresa passa por um momento, né, de reestruturação em março de 2021, ela necessita, em março, ou em janeiro, ou em fevereiro, independente ali do prazo, ela necessita recontratar o trabalhador, ela vai poder olhar para esse profissional e falar, vem, volta,
Volta porque agora eu posso te manter, né? Isso é importante, contribui, né, para o funcionamento das empresas, facilita a gestão trabalhista, porque antes a gente tinha um prazo, né, assim, muito limitado para a gente poder trabalhar, e isso acaba interferindo também na parte previdenciária, que o trabalhador volta para a condição de beneficiário, não é isso, meu amigo? Com certeza, e além de tudo, muitas vezes, se esse trabalhador conseguiu ali trabalhar pelo menos um ano na empresa, ficou ali aquele período mínimo que nós chamamos de carência, né? E ele já estava ali na condição de segurado, quando ele foi dispensado agora no meio da pandemia, ele teria, no mínimo, mas provavelmente o dobro disso, 12 meses de período de graça. Que é o período de graça? Aquele período onde o indivíduo já não tem mais vínculo com a empresa, já está demitido, mas ele ainda pode acionar o INSS se tiver alguma intempérie, algum problema de saúde. Ele vai pedir um auxílio-doença, mesmo sem estar empregado, os 12 meses seguintes ao fim do contrato de trabalho, chama período de graça, ele pode invocar. E se ele foi demitido mesmo, dá até 24 meses. Mas a melhor possibilidade seria essa. Imaginemos que esse cara quer trabalhar. Imaginemos que ele consiga, então, começou 2021, ser convocado de novo para trabalhar, ele vai ficar feliz, a empresa que não tinha como mantê-lo, por diversos motivos, estratégia financeira ali naquele momento, agora sabe que ele funcionário é bom, deseja tê-lo de volta aos seus quadros, e vai coincidir, e tomara que essa leitura que você fez, que seja até uma coisa meio mãe de Ná, que tenha previsto algo, tomara que aconteça e tenha muita contratação, mas isso vai ser muito útil por um motivo, meu nobre Jefferson. Quando der dezembro, acaba o auxílio emergencial. E o governo já disse que não vai prorrogar. Então, a gente vai ter um fenômeno, a partir de janeiro, fevereiro, de um aumento muito grande na procura do emprego, e os índices de desemprego, né, quando vê as pesquisas lá, já falam em 12, 13, até 14, já vão chegar em números bem mais altos, infelizmente, porque as pessoas que às vezes ainda estão com um benefício emergencial podem estar ali tocando a vida, conseguem, mas depois que ele acabar, a gente sabe que principalmente os autônomos vão procurar empregos fixos, ou os que estavam desempregados e sempre trabalhou de carteira vai procurar de novo carteira assinada. A gente vai ter um fenômeno muito forte agora em 2021 e a gente espera que os empregadores, né, apoiados nessa possibilidade que você vislumbrou e tomara que se concretize, tenham muita sensibilidade e vejam nessa possibilidade de contratar as pessoas ali que se encaixem no perfil da empresa, né? Bacana, bacana. E, assim, já encaixando esse tema, né, de retomada, né, o Adriano, acho super importante a gente evidenciar aqui também e fazer um outro convite para as pessoas explorarem a portaria conjunta do Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e Previdência, portaria conjunta número 20, que saiu no dia 18 de junho de 2020. O que essa portaria é importante para as empresas? Ela traz recomendações para a retomada das atividades, né? Então, assim, ela traz segurança. A empresa tem um documento específico, né, da legislação do país, uma portaria, um instrumento, para ela poder se embasar e falar, poxa, eu vou criar protocolos de retomada para o trabalho. Então, aí a empresa pode, por exemplo, disponibilizar álcool em gel nas suas dependências, né, acabar ali com a utilização de utensílios ali para alimentação, como copo descartável, essas coisas que acabam, né, facilitando a contaminação, a proliferação do vírus. Mas, assim, traz recomendações que, de fato, vão contribuir para que a empresa retome as suas atividades e o trabalhador tenha segurança para retornar ao trabalho. Uma coisa importante, ela cita muito a prática também do home office, principalmente funcionários, trabalhadores que têm uma condição de idade superior a 60 anos, que ela já recomenda que fique em casa, né? Se possível, sua atividade seja feita de modo remoto. Isso traz uma segurança também muito significativa. E a empresa, quando ela cria um protocolo de segurança, né? E aí eu faço o convite para os empresários de contabilidade, os empresários os donos de empresas que estão acompanhando a gente, que promovam isso, né, na sua retomada, ela traz segurança para o trabalhador. Isso é uma ação educativa, a empresa está contribuindo, né, para que o profissional também tenha essa atitude em casa, e assim, a gente acaba fazendo uma ação, né, que vai, assim, colaborar com todo mundo, né, não só com a preocupação do ambiente empresarial, mas também na parte familiar.
Então, façam esse convite, façam a leitura da portaria conjunta número 20, saiu de 18 de junho de 2020, e ela vai facilitar muito, né, essa retomada ao trabalho. Disponibilização de álcool em gel, disponibilização ali, a higienização de determinado período, né, do dia, passa um período da manhã, passa um período da tarde, faz a higienização de determinado equipamento. O trabalhador já é obrigatório, né, mas ele vai utilizar ainda mais os materiais de proteção e segurança, né, o EPI e tudo mais, enfim, isso é importante, a gente não pode deixar passar. Então, a gente fugiu completamente hoje aqui nesse bate-papo, né, dos assuntos que a gente está acostumado a ver, né, a gente trouxe aqui possibilidades que vão agregar ainda mais a gestão, né, tanto do empresário de contabilidade, o dono do escritório, como também o próprio empresário, né, o beneficiador direto, que é o dono da empresa, e os funcionários que acompanham ali aquela gestão. Acho que a gente está completando uma hora, né, de live, né, meu amigo, como voa, de treinamento. Voa, né, cara? Mas batemos nossa... bom pode demais falar, pode poder falar das coisas que a gente vive, que a gente gosta, que a gente parece que está só ali, né, vivenciando, não tá nem esquece que está dando aula, esquece que está no curso. Mas eu acho que você falou muito bem, para a gente finalizar, que esse papel nosso também é isso, de ajudar as pessoas que estão ali se organizando, se planejando, né, para 2021 principalmente, que possam pegar essas ideias, essas práticas, essas portarias, recomendações e colocar como se fosse uma regra mesmo. Precisa implementar. Coloca a sua empresa para funcionar de uma maneira adaptada, coerente, a questão trabalhista e previdenciária, de tal modo que quando ele começar a retomada plena, ele já começa nos trilhos, já começa no eixo. Não adianta você ficar só lendo coisa na internet, discutindo com um amigo. É preciso pegar as novidades, inovações que a gente está trazendo aqui e colocar em prática. Eu acho que esse é o maior recado que a gente pode trazer hoje aqui, não é? Exatamente. Aproveitem, gente, aproveitem esse período aí de final de ano, façam uma consulta lá no FAP Web, né? Vejam o indicador que vocês tiveram, né, para utilizar o FAP do próximo ano, isso é importantíssimo. Dá tempo de contestar, né? A gente está no período de recursos administrativos dentro do FAP Web. Isso envolve completamente a parte previdenciária do nosso amigo Adriano. Então, assim, são práticas da gestão da folha de pagamento que a gente tem que continuar realizando, mas, assim, a gente foge um pouquinho e começa a tentar vislumbrar a prática de gestão, a trazer o benefício para a empresa, para o trabalhador, remodelar os processos. Principalmente o Adriano trouxe a novidade para a gente dessas consultas que vão ser agora, né, em parceria com a empresa de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente tem que olhar para dentro também, né? A gente tem que olhar para a nossa atividade, como é feito, e se tem como melhorar essa maneira que é feita, né, esse trabalho. Então, fica esse convite, tá bom, meus amigos? Acho que é isso, né, Adriano? Fechamos aí com chave de ouro, prazerzão, né? Chave de ouro, quero agradecer, né, convite, CRC, sendo tão gentil, nos oportunizando trocar essa ideia leve, agradável, Rondinelli, Danilo, todo mundo que oportunizou esse bate-papo. Espero que a gente tenha contribuído, colocado algumas informações aí que alguns tinham, mas não tinham refletido, ou novidades mesmo, coloquem em prática. Um agradecimento especial. Fico à disposição de todos aí que estejam, né? Já colocaram aí nossos perfis. Meu nome é Adriano Afonso, quem não pegou o comecinho. Estou no Instagram, Facebook, fiquem à vontade. Estou à disposição de todos e foi um prazer. Um forte abraço a todos aí. Beleza, Adriano, quero te agradecer por essa dobradinha, agradecer ao CRC do Ceará, né, por ter feito esse convite. Eu sou o professor Jefferson Dantas, sou professor no CRC aqui no Rio de Janeiro, né, professor no IPOG também. Atuo numa instituição ligada à Marinha do Brasil, a gente tem 500 funcionários mais ou menos, né, que a gente orienta, que a gente é responsável aí, espalhado por quase o Brasil todo. Enfim, a gente está aqui para compartilhar realmente o conhecimento, né, a gente não se acha detentor de todo o conhecimento, mas a gente quer, na verdade, trocar experiência, né? Aquela situação que a gente viveu, a gente compartilhar, receber feedback também das pessoas que têm diálogo com a gente, que têm contato com a gente. São situações, experiências diferentes que a gente deve levar em consideração, deve respeitar. E é isso, né? É assim, acompanhar a atualização da legislação, isso não pode fugir, está passando um monte de carro aqui agora, não pode fugir de acompanhar a atualização da legislação trabalhista e se preparar, porque 2021 está vindo aí e vai ser um ano de retomada, se Deus quiser. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela força, obrigado pela dobradinha. Estamos juntos aí, um forte abraço, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu, Adriano. Obrigado, gente. Um abração. Valeu, Jefferson. Um abraço, turma. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.